com a mão no coração, então vamos falar com o Senhor agora, com o coração aberto, sincero, quebrantado diante de Deus. Se joga na presença dEle. Vamos falar com Ele. Oh, meu Pai, muito obrigada pela honra de estar aqui. O Senhor sabe que é sempre uma honra. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Passa do Teu sangue sobre nós. O que falamos, pensamos, fizemos que tenha Te entristecido, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Passa do Teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Visita agora as igrejas, os templos, que a palavra seja pregada com temor, com responsabilidade. Abençoa a igreja, Senhor, abençoa o nosso povo, todos que nos acompanham à distância. Visita os corações. Eu não sei o que acontece em cada coração, eu não sei o que se passa no interior de cada pessoa. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para cuidar, para mudar, para amparar, para transformar, para tocar profundamente. Venha ao nosso encontro, vem com poder e se manifesta aqui, fala com a gente e toca corações e muda vidas. Que essa reunião possa atingir o propósito de mudar mentalidades, de vendas caírem, escamas, agravos sejam tirados dos ouvidos, corações de pedra trocados por de carne, uma renovação mental, é o que eu peço. Assuma o controle dessa reunião. E eu peço que o Teu poder tome esse lugar, porque não há sentido estar aqui sem o Senhor. O Senhor é que faz a diferença, tua unção e poder sobre nós. Nos cubra com Teu sangue. Fala com a gente. Eu repreendo todas as obras do mal. Setas demoníacas, dardos demoníacos, tudo que se levanta para roubar mentes, corações, atrapalhar a reunião, distrair pessoas, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Assuma o controle dela, perdoa-nos, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, envia anjos poderosos. E toma nossas vidas para a glória do Teu nome. Obrigada por essa oportunidade. E eu tomo posse de uma grande noite de mudança para nós, para a glória do Teu nome. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é conosco. Deus é comigo. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se por gentileza. Meus queridos, algumas vezes, Deus tem nos dado essa palavra sobre mudança de natureza, porque conversão é uma mudança de natureza. Se a minha natureza não é alterada, não é mudada, eu não posso dizer que sofri, vivi o novo nascimento. O nascido de novo é aquele que tem uma nova natureza. E nós precisamos aprofundar um pouquinho mais nisso, para que isso fique bem claro. Porque uma vez eu li um trecho num dos livros do Billy Graham, que ele dizia assim, que estar numa garagem não fazia da pessoa um carro, como estar na igreja não fazia da pessoa um cristão.
Mas essa mudança interna, a palavra afetar você de tal maneira de uma forma que você não consiga mais se reconhecer. Nós somos chamados para andarmos como Cristo, ter a mentalidade de Cristo, recebemos a mente de Cristo, pensar como Cristo, porque se isso não acontece, nós já fizemos alguns cultos falando sobre isso, tanto que é um assunto bem explorado. O mundo é regido por um espírito que leva a uma mentalidade, a um padrão, a um modelo mental. Tanto que você conversa com uma pessoa mundana, ela tem um padrão mental, que é muito parecido com um da maioria. Com raras diferenças, a linguagem é a mesma. O modelo mental, uma mente modelada para pensar de uma forma, vai levar a um modelo de comportamento, a um estilo de vida. Você nunca vai ter como fugir disso. Suas ações é resultado da sua cabeça. Essa semana semana passada eu ainda falei para alguém que disse para mim, eu não tenho culpa do que eu estou sentindo. Eu disse, você tem. Tem sim. Porque você sente o que sente porque você pensa da forma que pensa. Enquanto você pensar dessa maneira, é como você vai se sentir. Nós podemos ser atacados nas nossas emoções? É claro que sim. Mas é fruto de uma mentalidade. Porque os seus pensamentos vão gerar emoções, sentimentos diversos. E se você insiste em manter um padrão mental, você nunca vai se livrar dessas emoções que atrasam a sua vida. E desse comportamento que te leva à estagnação de vida e muitos a uma frustração. Porque o que acontece com muita gente, e eu já ouvi gente falar isso para mim, é que após ir para lá e para cá, ter batido em tantas portas e depois ter chegado no meio cristão, chegou num ponto de achar que tudo tinha terminado, em pensar em morte, porque a vida não andava, e a pessoa diz, bom, eu já andei tudo, eu já fui para tudo quanto é lugar, eu já fiz de tudo. E agora, a ideia é que com Deus ia melhorar, e a minha vida ia mudar. E se não está mudando, então acabou, para onde eu vou? Para onde eu vou? E aí, algumas pessoas, elas acham que desistir acelera processo, porque facilmente elas desistem. Ao invés de elas se aprofundarem em Deus, elas buscam uma outra saída. Eu vou desistir. Se desistir, se parar com tudo, resolver os nossos problemas e acelerar os processos, bom, maravilhoso, mas não é isso que acontece. Quando você não muda, você fica repetindo a mesma história. Mas como você vai mudar se você não trabalha um entendimento que tudo acontece aqui? Enquanto a minha mente não sofre uma renovação, nada em mim vai ser renovado. Isso não impede de você viver algum milagre, uma solução de uma coisa, mas a sua vida é uma vida empacada.
ela não flui, você não vive uma caminhada progressiva. Você vive uma solução aqui, outra ali e tal. Mas a palavra de Deus não fala dessa vida. Fala de uma vida que flui, uma vida abundante, não isenta de desafios, de problemas, mas uma vida que flui, uma caminhada progressiva, problemas novos, desafios novos. Não os mesmos problemas uma vida inteira. Mas tudo começa com isso. Conversão é uma mudança de natureza. E se a minha natureza não muda, eu não posso dizer que eu me converti. Eu me convenci. Eu me envolvi com muitas coisas. Talvez até coisas que... Porque você vem para um culto, você canta, você louva, você pode sentir, eu sinto paz, eu me sinto bem. Mas isso não significa uma mudança de natureza, nem uma mudança de vida. Então vamos ler em Efésios 2, 1-3, que diz assim: vocês estavam mortos, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. É um costume. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então aqui você vê falando filhos da desobediência, filhos da ira. Nós vivíamos debaixo desse jugo, desse peso. Nós também já fomos dominados um dia. Então, observe que começa, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Era assim que vocês viviam. Nos quais costumavam viver. Era um costume, era um hábito, era um estilo de vida, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, quer dizer, todo o domínio maligno que estabeleceu um padrão mental para o mundo, para que todos pensem na mesma linha, da mesma forma, concordem. E o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, então, esse Espírito continua reinando, mandando, controlando os filhos da desobediência. Quem está no mundo, que são chamados filhos da desobediência, filhos da ira, um dia que nós fomos também. Nós já fomos filhos da desobediência, da ira. Mas agora, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, então, esse mal não tem mais esse poder sobre nós. Porque o padrão, o modelo mental vai modelar o seu comportamento. E o seu comportamento vai dar uma autorização para o mundo espiritual agir na sua vida. Agora, qual? O reino de Deus ou o reino das trevas? Se você age conforme o padrão mundano, é claro que você está dando autorização para o reino das trevas. Esse aqui, o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Vivíamos. Satisfazendo o quê? As vontades da nossa carne. Porque quem vive nesse mundo, com a mentalidade do mundo, vive para isso. Satisfazer a vontade da carne, os prazeres. A sociedade, uma sociedade totalmente hedonista, que vive pelo estômago, que alimenta a carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, vontades. E a vontade
É a faculdade da alma mais forte, ela altera até a consciência. E pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Éramos por natureza. Então aqui nós vemos o quê? Que o problema do homem sempre foi um problema de natureza. Sempre foi. É a natureza. E para a gente precisa entender o que Jesus veio de fato tratar e fazer. Ele veio tratar a natureza. Ele veio para mudar a natureza. E nós temos que entender dessa maneira. Porque a ideia... Bom, Jesus veio para que nós fôssemos perdoados, nossos pecados perdoados. Não só para isso. Mas para que uma mudança de natureza acontecesse em todos nós. Adão, o primeiro Adão, a Bíblia fala de 2 Adãos. O primeiro Adão, o natural, e o espiritual, que é Jesus. Então, aqui em Romanos 5, 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, porque entrou o pecado, entrou a morte, o salário do pecado é a morte. Assim também, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Significa que nós nascemos nessa condição de pecado, porque Adão foi a primeira matriz reprodutora. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, como ele fez tudo. Um cabeça de toda uma raça. O Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E deveria ter gerado seres semelhantes a Deus. Essa era a finalidade. Como ele era. Porque o que nós vemos aqui é que havia uma ordem instituída por Deus, estabelecida pelo Senhor na criação. Que tudo deveria reproduzir segundo a sua espécie. Então, aves, não aves peixes ou peixes aves. Aves, peixes, e essa é uma lei da criação, que se estende para a vegetação, que se estende para tudo, não é apenas para animais, mas para a vegetação, para o homem, para tudo. Então o Senhor já fez um modelo, uma matriz, um cabeça de uma raça, para agora reproduzir seres semelhantes a Deus. O que foi feito? O homem cedeu ao pecado. Nós lemos aqui, 1 Coríntios 15, 45, 49. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, o do Éden, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, Jesus Cristo. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Adão veio primeiro. Depois dele, o espiritual, o Adão espiritual, que é Jesus. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem espiritual, o homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Mas o que acontece? Quando o homem peca, quando Adão peca, ele afeta a sua natureza. Quando ele afetou a natureza, veio o quê? A morte espiritual se instalou. Ele virou uma matriz reprodutora comprometida. Totalmente
em relação ao plano original de Deus. Foi comprometido totalmente. O que é que Jesus veio fazer? A obra do Senhor não é apenas para perdoar os nossos pecados, como nós vemos aqui, mas é para mudança de natureza. Quando Adão pecou, a partir daquele momento, essa natureza de pecado passou a habitar em nós. Tudo diferente do que Deus tinha preparado. Jesus veio para tratar a natureza pecaminosa. João, em 1:29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observa que ele fala, João Batista disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no singular. Agora, o mundo está infestado de pecados, os mais variados. Então, o que João está falando? João fala da natureza, do problema do pecado original. É a natureza. Então, ele vem para o quê? Para mudar a natureza. Para agora, ao recebermos Cristo como nosso Salvador, recebemos a mente de Cristo. Damos condições a esse novo nascimento. A um novo comportamento, a um novo estilo de vida. Porque ele veio para tratar a natureza do pecado. Ele veio para nos proporcionar uma mudança de natureza. Ele tira o pecado. O pecado, que é o da natureza. Porque quando muda a natureza, o pecado já não tem mais poder sobre você. Por que o pecado ainda tem poder? Porque não foi mudada a natureza. Muitos ainda não abraçaram a natureza de Cristo. Ainda mantém em ação a natureza do Adão, do natural, não de Cristo. O primeiro Adão reproduziu uma natureza pecaminosa em todos nós. No entanto, o que nós vemos é que o último Adão, Jesus, ele veio para ser um novo cabeça de raça. Que é que eu venho batendo tanto. Ele veio para que agora eu tenha a natureza dele, você tenha a natureza dele, se pareça com ele. Ele veio para reproduzir seres semelhantes a ele. Quando eu creio nele, ele veio fazer aquilo que o primeiro deveria ter feito, mas falhou. E aí veio Jesus. Porque o tempo todo nós fomos destinados a sermos como Jesus. Em Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Nós fomos predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Desde o início, esse foi o plano original foi esse. Deus fez um cabeça de uma raça, para que agora fosse reproduzido todos iguais, semelhantes a Cristo, não na imagem, no espírito, no coração, na conduta. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. O plano de Deus para nós é que a imagem de Jesus fosse reproduzida em nós. Porque aquilo que Adão falhou, Jesus veio para fazer. Ele falhou, ele errou, agora vamos fazer direito. Porque o plano de Deus, desde a fundação do mundo, é que tivéssemos a natureza do Senhor. Desde o início.
Mas você pode ver que a natureza do pecado, ela reina. Ela está aí. Mesmo na vida de muitos cristãos que creram em Jesus, foram batizados, mas até hoje não sofreram essa mudança de natureza, essa verdadeira conversão, esse nascimento, esse novo nascimento. Porque não entenderam isso e não trabalham para subjugar a carne, porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos ter que subjugar a carne. A Bíblia fala que todo o Evangelho fala de sermos semelhantes a Cristo. E isso começa com a experiência do novo nascimento. Vamos lembrar quando o Senhor teve um encontro com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, um teólogo importantíssimo, um homem respeitadíssimo na sociedade, um homem inchado de tanto conhecimento das coisas de Deus. Ele conhecia tudo sobre Deus, mas ele não conhecia Deus, que é o que mais nós temos visto acontecer. As pessoas conhecem muito, muito sobre Deus. Alguns até conhecem a Bíblia, conhecem a letra, sabem dizer onde está isso, está aquilo, sabem recitar versículos, mas não conhecem a Deus intimamente. Tanto que, por conta disso, não houve uma mudança de natureza. Uma mudança no estilo de vida. Uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade que afeta tudo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele achou que Jesus ia responder algo dentro do assunto que ele abordou. Observe que ele foi à noite, ele estava interessado em Jesus, mas ele não queria que ninguém visse. Isso ainda não mudou. Você vê que tem gente que ele está interessado nos milagres, o que chamou a atenção foram os milagres. Ele falou de milagres, mas ele não queria se comprometer. Algumas pessoas estão como Nicodemos, elas querem os milagres, mas elas não querem nenhum comprometimento sério com Deus. Exatamente porque elas não estão interessadas em viver como esse nascido de novo, que vai exigir delas. Jesus não respondeu nada relacionado ao que ele falou. Jesus disse isso aqui para ele, olha a resposta que ele deu. Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Observe que tudo ele entendia de forma natural. Ele não tinha visão espiritual nenhuma. Espiritualmente, apesar de todo o conhecimento teológico dele, ele era cego. Uma pessoa cega. Sabe aquelas pessoas que elas conhecem muito sobre Deus, sobre a igreja, sobre o meio evangélico, sobre o meio cristão, mas ela é cega em relação a Deus? Ela é cega em relação às coisas espirituais? Ela é cega. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ô Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus. Isso é forte. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água representa a palavra de Deus. Sem a palavra revelada e o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, mas a questão maior é, às vezes a gente estou cheio do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo, ele ter o poder, o controle, tomar toda a tua vida. A verdade de ser cheio do Espírito Santo não é quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito tem de você. E eu vou repetir, não é quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito Santo tem de você. E muitas vezes o Espírito Santo não tem tudo, porque a pessoa não dá tudo. Ela quer parte, mas ela não dá tudo. Eu digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito. Tem o primeiro, a gente nasce duas vezes. Primeiro, o nascimento da carne, nascemos do papai e da mamãe. E agora o nascimento do Espírito. Eu me torno uma nova criatura. Adquiro uma nova natureza. É uma mudança que acontece na minha mentalidade, consequentemente no meu interior, consequentemente no meu estilo de vida. Porque o meu estilo de vida jamais vai mudar se a minha mentalidade não mudar. O máximo que acontece é eu mudo de religião, que é o mais comum. As pessoas mudam de religião. Elas não mudam de espírito, de mentalidade. Nem sequer o estilo de vida muda muito. Porque muitas vezes aquela velha natureza continua reinando. Quando a pessoa abre a boca, o que sai é da velha natureza. Não é alguém realmente diferente, que morreu e nasceu de novo. Eu morro para a criatura que eu era. E agora ressurge uma criatura completamente diferente, um ser completamente diferente. Que tem agora a natureza de Cristo. Antes eu vivia com a natureza do primeiro Adão. Agora eu tenho que viver com a natureza do segundo Adão. Quem está entendendo a palavra? Digo a verdade, ninguém fala comigo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A palavra tem que te afetar, a palavra revelada. E o Espírito Santo tem que ter tudo de você, não parte. Não é quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito tem de você. E ele tem tudo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Você está muito surpreso com isso, Nicodemos. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você percebe o vento, mas você não sabe para onde ele vai. As coisas espirituais você só vai entender de forma espiritual.
Se você tenta entender um negócio espiritual de forma natural, você jamais vai conseguir. Você pode sentir o vento, mas você não sabe dizer para onde ele foi. Você precisa de discernimento espiritual. E perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Um homem que conhecia tudo sobre Deus, mas não conhecia Deus. Como pode ser? Jesus disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre em Israel? Você é mestre em Israel e não entende? Você não entende isso? Porque o novo nascimento é no nível espiritual. O novo nascimento é algo espiritual. Que você só vai entender de forma espiritual, no nível espiritual, que nós recebemos a nova natureza. Nós fomos gerados pela palavra da verdade, a palavra, água e espírito. Fomos gerados de novo. E recebemos a natureza de Deus quando nós recebemos Cristo na nossa vida. Nós cremos verdadeiramente. E damos lugar a essa mudança. Agora, o grande dilema a ser entendido, que é complicado muitas vezes as pessoas compreenderem, é o que eu acabei de falar. É que o homem, após ter nascido de novo, como o Senhor falou, ele tem a vida de Deus no seu espírito. A vida de Deus está lá. Mas ele continua no quê? Tendo também o velho nascimento. Ele ainda está em carne, que a Bíblia nos promete um novo corpo, um corpo glorioso quando nós fomos arrebatados. Mas agora nós estamos ainda nessa carne. E essa carne precisa ser o quê? Subjugada, crucificada, todos os dias. E aí está o ponto. Nem todos estão dispostos a fazer isso. Em 1 João 2,6 diz assim, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Em 1 Pedro 2,21 diz o quê? Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Então eu ando como ele andou. Eu sigo os seus passos. Eu preciso entender o posicionamento de refrear o impulso da minha carne, o impulso da carne, da velha natureza. E me apropriar da realidade que nós temos em Cristo, a nova natureza. Eu tenho que olhar dessa maneira. Eu tenho que entender as coisas de Deus de forma espiritual. E entender que esse dilema, mas eu sinto coisas, exatamente, porque você ainda tem essa carne do seu primeiro nascimento. Um dia isso vai ser trocado. Mas quando eu creio em Cristo, eu recebo o Espírito de Deus na minha vida, que o Espírito Santo é que nos torna mais parecidos com Jesus. Quanto mais eu dou lugar ao Espírito Santo, quanto mais Ele tem de mim, mais parecida com Cristo, eu me torno. E a Bíblia fala disso, porque a ideia é que você esteja crescendo continuamente nisso. A ideia de ser cheio do Espírito Santo significa ser totalmente tomado por Ele, dirigido, controlado, sua mente, sua vida. Está lá dentro. A natureza do novo Adão, do segundo Adão, a natureza de Cristo. O primeiro Adão falhou, mas Cristo não falhou. E quando eu creio nele, e me submeto, porque foi me dado o livre-arbítrio, foi dado a você. É preciso uma submissão, porque ele não invade.
E às vezes não há essa submissão. E é preciso a submissão. Tanto que a Bíblia diz em Gálatas 5, 24 a 25, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que eu faço? Eu crucifico a minha carne. Vamos lembrar então da imagem da crucificação. Uma pessoa crucificada não pode mexer nem mão nem pé. Imagina a imagem da crucificação. Crucificar dói. Quando você crucifica, se você for crucificado, você sofre. Mas a única maneira de você manter sob controle é fazendo exatamente isso. Crucificando. Você crucifica a carne com as suas paixões e seus desejos. Cristo foi à cruz, foi crucificado. E lá naquela cruz, inocente como era, ele recebeu tudo. Tudo que não presta. Tudo que o primeiro Adão deixou entrar. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu creio no sacrifício da cruz, quando eu me encho disso, eu deixo isso tomar conta de mim, essa visão espiritual, eu tenho capacidade de crucificar a minha carne com as suas paixões e os seus desejos. Porque a minha carne, a natureza do primeiro Adão, é uma natureza cheia de paixões e desejos. Que se eu der vazão, vai assumir o controle. E quando eu dou vazão, se eu der, vai assumir o controle. E esse comportamento vai atrair para mim o quê? Esse espírito demoníaco que atua sobre os filhos da desobediência, sobre os filhos da ira, que Paulo fala que antes nós estávamos debaixo desse mal, desse jugo. Mas agora já não. Mas tem muita gente que ainda está. Se eu vivo pelo Espírito, porque agora eu sou o quê? Uma nova criatura. Eu tenho a natureza espiritual, a natureza de Cristo. Então, como é que eu faço? Eu ando. Andar é o quê? É viver ações, comportamento, estilo de vida. O meu comportamento também é pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Até porque só Ele pode nos transformar na imagem do Senhor Jesus. Dia a dia, de forma progressiva, fazendo imperar em nós a nova natureza, como está aqui em 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, nós somos transformados de uma glória para uma outra glória. Eu sofri uma mudança, eu sofro mais uma mudança, mais uma mudança, mais uma mudança, através do Espírito do Senhor, que tem poder sobre mim. E as mudanças são progressivas. Não. Aquele que nasceu de novo, não há estagnação, nem retrocesso. Ele está sempre evoluindo. Todo dia ele evolui um pouco mais, ele avança um pouco mais, ele entende um pouco mais, até porque a natureza dele é de Cristo. O espírito dele está ligado a Deus. Ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo, ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele crucificou suas paixões e desejos.
Ele é tentado, mas ele aprendeu a subjugar a sua carne, ela está crucificada. Paulo usa esse exemplo, essa forma, essa linguagem, crucificou. Porque estando ainda nesse corpo, tendo essa carne, ela é tentada. Mas eu não permito que essa natureza tenha poder mais sobre mim, porque agora eu tenho uma nova natureza. Eu crio em Jesus. Eu ando com Jesus. Eu dou tudo para o Espírito Santo. Então, as minhas paixões e desejos já foram crucificados. Isso não significa que situações não vão cruzar o meu caminho, mas eu tenho uma nova natureza, que me leva a crescer dia após dia. Todo dia um pouco mais. Todo dia um pouco mais. Nós vemos aqui que o problema do homem sempre foi um problema de natureza. E essa solução nos foi dada através de Jesus. O problema está na natureza. A natureza do pecado, o homem do pecado, que foi o primeiro Adão. Que quando pecou, ao invés de gerar seres, a imagem e semelhança de Deus, passou a gerar seres dominados pelo pecado. Mas Jesus veio para que nós pudéssemos ter uma nova natureza, a natureza dele. Isso está claro para você? Isso significa ter a natureza dele, significa ter a cara dele, ter o espírito dele, ser uma cópia dele, ser uma réplica dele, andar nas pisadas dele, se parecer com ele, pensar como ele pensa, porque recebemos a mente de Cristo. Em 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu escapo, está aqui, ó, da corrupção, por ser participante da natureza divina. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Um dia esse espírito que está no mundo, como eu comecei lendo em Efésios, controlou a nossa vida. Tanto que eu vou voltar a ler. Um dia, esse espírito que domina esse mundo controlou a nossa vida. Mas como Paulo disse, éramos, estávamos, participávamos. Você vê aquele dia, ele fala com a gente como, você não é mais assim. Isso não faz parte mais da sua vida. Você não pensa mais assim, você não age mais assim, você não tem mais essa natureza, você não tem mais esse comportamento, você não é mais assim. E isso tem que tomar conta de nós. Porque o mundo, queridos, o mundo é sedutor. O mundo vai te contar, o diabo vai contar uma história para você. Eu sempre digo para você que eu não sou muito velha, mas eu tenho muitas histórias. E eu posso dizer a você que é sempre a mesma coisa. É impressionante como as pessoas caem nas mesmas histórias, nas mesmas ciladas, nos mesmos laços, nas mesmas tentações. Há um domínio nesse mundo. Você entra numa faculdade que hoje são verdadeiros portões do inferno, pelas mais diversas situações. Se uma pessoa não tiver enraizado dentro dela a natureza de Cristo, ela vai pegar aquela natureza para ela.
E ela vai começar a pensar como todo mundo pensa. E acreditar realmente que tudo isso é bobagem. Mas por quê? Porque não está enraizado nela. Então ela é levada, ela não contagia, porque Cristo não era influenciado, ele influenciava. E quando você tem a nova natureza, a natureza de Cristo, você influencia. Você não é mais influenciado. Você sabe discernir. Quando um pensamento surge e não bate com o de Deus, você sabe entender quando um sentimento não provém de Deus, você sabe enxergar muito bem uma ação maligna, você tem discernimento, porque a Bíblia diz que o espiritual discerne tudo. Um dia nós vamos receber um corpo glorioso, a nossa pátria está no céu, em Filipenses 3:20 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Se alguém está vivendo apenas para esse mundo, para esse plano, sua vidinha é muito pequena, seu mundinho é muito pequeno. Porque existe algo muito maior esperando por nós. E algumas pessoas estão trocando por alguns momentos bizarros, estúpidos, vazios, e que vão ser requeridos delas mais tarde. Então eu vejo jovens que estão se perdendo, entram numa escola, numa faculdade, que deveriam estar focados no estudo, estão mais envolvidos em ficar com meninos e meninas do que estudar, e entrar na onda daqueles que estão lá, jogando a vida fora. Daqui a pouco, aqueles que estão levando com seriedade, seguem a vida, constroem uma vida, e aqueles lá, estão lá, jogando a vida fora, quando deveriam estar focados em um propósito, estão focados em coisas irrelevantes, vazias. Nós vemos pessoas que entram para trabalhar, ao invés de elas estarem ali focadas em serem o melhor exemplo que elas poderiam ser como servos de Cristo, elas começam a causar problemas e se envolver com as mais diversas situações. Elas não têm a natureza de Cristo, porque Cristo não entrava nos lugares para brigar. Cristo não entrava nos lugares para se envolver com coisas que iam contaminar, mas ele entrava sempre para salvar, para tocar, para influenciar. E essa deve ser a visão de cada crente que recebeu Cristo como Salvador. Tem a natureza de Cristo. Se eu tenho a natureza de Cristo, eu me pareço com Cristo. Eu sou uma cópia de Cristo, eu ando nas pisadas de Cristo, como eu li aqui para você. Eu penso como Cristo, porque eu recebi a mente dele. Então, eu tenho discernimento do Espírito, porque eu tenho o Espírito Santo. Então, eu sei detectar quando algo está errado, quando algo está me puxando para um buraco que vai ser um roubo para a minha vida. Eu vejo jovens sendo roubados, eu vejo casamentos sendo roubados, pessoas que têm tudo para produzir frutos maravilhosos estão sendo roubadas. Porque elas não estão vendo que elas estão envolvidas com muitas coisas relacionadas a Deus, mas elas não nasceram de novo, elas não têm a natureza de Cristo. Tanto que elas não contagiam, elas são contagiadas. Elas não afetam, elas são afetadas. Elas são levadas. Qualquer coisa muda a cabecinha delas. Falta temor. A grande prova de que eu tenho a natureza de Cristo na minha vida é que eu tenho temor. Eu tenho temor. Eu não vou pensar assim porque isso não provém de Deus. Eu vou falar a verdade vai prevalecer. Por que muitos crentes ainda mentem? Porque não têm a natureza de Cristo, porque não nasceram de novo. Porque não têm temor. Mentem. Vão para o pecado, cedem aos seus impulsos.
Nós vivemos um tempo, eu já preguei aqui, que a área do impulso leva 21 anos para ser formada. E se a área do impulso for destruída, as pessoas ficam descontroladas. E é o que nós vivemos, essa geração. Porque o estímulo está sendo dado às criancinhas. Você dá um celular para uma criancinha, ela entra onde ela quer, o que ela estiver vendo, você está roubando a inocência dela. E à medida que ela perde a inocência, a área do impulso está sendo destruída. É onde você vê jovenzinhos, adolescentezinhos fazendo as coisas mais bizarras. Porque essa área foi destruída. E agora não tem controle. Deu na cabeça, faz. Até porque nós vivemos numa sociedade hedonista e esse estímulo não priva nada, não diga não. Começa com as crianças, não pode privar, não pode corrigir, não pode fazer isso, não pode aquilo. E vem vindo uma geração mais tirana, desequilibrada, descontrolada, vazia, fútil, sem foco, sem inteligência. E os crentes não podem mais permitir, os crentes, os nascidos de novo, precisam ter controle sobre suas casas. Os crentes não podem viver com a mentalidade do mundo, com as ideias do mundo, com os conselhos do mundo. Porque o mundo vai te aconselhar a um padrão mundano, que é aquele que o espírito que domina esse mundo tem lançado e quer que você tenha. E algumas pessoas, elas estão dentro da igreja, mas não é a palavra que afeta a vida delas. Elas continuam pensando como o mundo, elas agem como o mundo. Elas não se comportam como a palavra de Deus manda. Pais cristãos que não sabem sequer colocar limite em casa. A casa é uma bagunça. Põe a casa em ordem. E tem pais que não colocam. Pais que não têm discernimento nenhum. Os filhos estão mentindo para eles. E eles não conseguem ter discernimento de que não bate. Às vezes, muitas coisas, as coisas não batem. Mas não tem interesse. Estão tão envolvidos com tantas coisas. Tudo bem, vamos deixar. E muitas vezes tem mentira em cima de mentira. E coisas, e ninguém nem está aí. Aí daqui a pouco estoura. E aí ficam desesperados. Mas muitas vezes as coisas estão na cara. E a pessoa não quer ver. E são os pais. Os pais se tornaram pessoas, as autoridades se tornaram fracas, não são autoridades. Essa ondinha de papaizinho, agora eu sou amiguinho, eu tenho que ser amiguinho, meu filho faz, eu sou amigo do meu filho. Você não foi chamado para ser amigo do seu filho, você foi chamado para ser pai, autoridade do seu filho. Você não tem que perseguir o amor dos seus filhos, você tem que conquistar o respeito dos seus filhos com autoridade vindo da Bíblia, da palavra de Deus, dizendo não quando é não. E se eles não gostam, é não. Mas são tão carentes, os pais estão tão carentes. Vai que o meu filho fica com raivinha de mim. Vai que ele fica chateadinho comigo. Ah, é? Você está preocupado do seu filho ficar chateado com você? Sabe, eu fui criada com um ditado. Chore você, para que eu não chore mais tarde. Você está preocupado se seu filho ficar com raiva de você porque você corrigiu ele numa coisa certa? Te incomoda
incomoda quando um filho diz, estou com raiva de você. O que você falou, rapaz? Repita. Mas os filhos vão, batem a porta da casa, do quarto na cara dos pais e dizem, não vou fazer. E os pais, o que eu posso fazer? Atuar como autoridade. Vai ver se Deus deixa você agir assim com ele, vai ficar barato. Você tem que ensinar, aprender a ser o pai, a mãe que a palavra de Deus ensina. Ah, bispo, isso é radical. Não sou radical. Eu sou a radical dentro do que eu aprendo com a palavra de Deus. Dentro desse meio, do mundo que nós vivemos mesmo, dentro do meio cristão. Tem a ondinha da porta larga. Só que Jesus está voltando, não se engane. Eu já preguei nesse altar diversas vezes. Que o que mais tem por aí é engodo, engano. E nós não podemos arredar o pé da verdade. Nós não podemos aceitar sermos um Nicodemos na vida, que conhece tudo sobre Deus e não conhece Deus, que não conhece o novo nascimento, nunca nasceu de novo, que nem sequer tem certeza da salvação, porque o reino de Deus, quem não nascer de novo, da água e do Espírito não pode ver, não entra no reino dos céus. Nascer de novo. Nós, como pais, somos autoridade. E a Bíblia manda os filhos honrarem as autoridades, como nos manda honrar todas as autoridades. A Bíblia manda você beijar seu filho. A Bíblia manda você corrigir seu filho, dar castigo. A Bíblia manda você não irritar os filhos, ou seja, ser arbitrário. Você está errado e não consegue ver. Então a Bíblia ensina tudo. Tem coerência, tem direções claras. Agora, os pais são colocados como autoridade, tanto que vai ser requerido de nós as nossas negligências para com nossos filhos. Se você pensa que dizer só sim e deixar a sua casa solta não vai te afetar espiritualmente, vai afetar espiritualmente e fisicamente. Porque talvez alguns problemas que você vai trazer para a sua vida, porque você não quis lidar com eles, talvez você nunca consiga resolvê-los. Seja irreversível. Porque nessa minha caminhada, eu vi, por exemplo, pais que nunca colocaram limites nos filhos. Eu me lembro de uma história específica que o filho fazia o que ele queria. O que ele queria. Os pais eram crentes, mas o filho fazia o que ele queria. Um dia, esse menino... os pais ao invés de colocarem limite, não colocaram, e ele saiu, disse que ia para um lugar, foi para outro. Resumindo a história, ele se meteu numa briga e acabou morrendo. Os pais crentes, o menino foi teoricamente criado na igreja, mas sem limite, sem controle, sem direção de Deus. Como esses pais agora chegavam para Deus e diziam... Como chegar e dizer, Deus, por que o Senhor permitiu? Espera aí, quando você permitiu o seu filho ir para uma, não sei como é que chama hoje,
Ele foi para uma boate, antigamente chamava matinê, na parte da tarde. E dali foi para não sei aonde. Os pais sabiam onde ele estava. Mas dali ele foi, já era um campo para o diabo. O lugar não era um lugar onde o Espírito de Deus ia estar e anjos iam entrar com ele lá. Eu permito meus filhos irem para um lugar onde eu sei que os anjos não vão acompanhar. Senhor, o Senhor cuida. Eu não estou falando de gente que agora já se sustenta, porque enquanto estiver debaixo do seu teto e você sustenta, a autoridade é você. Mas agora você tem alguém que escolheu, você não fez o que tinha que ter feito, o que você não fez na ação, agora é na oração. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino. Ensina o menino. Você tem que ensinar o menino. Porque depois que ele crescer, você vai ensinar o quê? Ele já está formado. Agora, são as dores da vida, as experiências da vida, o sofrimento, quebrar a cara, que por fim volta contra você também, porque se um filho sofre, você sofre. E muitas vezes foi lá na tenridade, alguns nãos, e posicionamento mais firme. Porque a Bíblia nos ensina a sermos pais amorosos, mas autoridade, pais, não amiguinhos. E os pais estão tão carentes, nós vivemos numa sociedade tão carente, inclusive dentro dos crentes, entre os crentes, tão carente, que os pais se submetem a tudo porque têm medo de um filho ficar contra ele. Olha o nível de carência. Eu não corrijo meu filho porque vai que ele fica chateado comigo, não é? Ai, me faz mal. Tudo bem, você deixa hoje, você deixa amanhã, e a vida está andando. E a palavra de Deus deixa bem claro, tem um pai na Bíblia, foi um rei incrível, mas ele foi um pai em extremo negligente. O que aconteceu com a casa dele? Davi. Davi, a Bíblia diz, está escrito assim, ele não contrariava os filhos, ele não corrigia os filhos. Ele simplesmente não contrariava. Você sabe muito bem qual foi o fim de muitos filhos do Davi, né? 3 filhos mortos, uma violentada pelo próprio irmão. Mas a Bíblia deixa bem claro o quanto ele foi um pai omisso, negligente, que não botou ordem em casa. Ei, nós temos o Espírito de Deus. Nós não podemos viver como esse mundo vive. Seguir os conselhos desse mundo. Ir na linha desse mundo. Meus netos estudam, como meus filhos também, quando estavam na escola, quando tinha algum evento que não batia com a nossa fé, eles não iam. Eu não deixava ir. Meus netos, da mesma maneira. Os pais não deixam ir. Não vão, não compactuam. A escola já sabe. Tanto que a escola avisa, vai ter tal coisa e tal. Não vai. Porque nós temos outra fé e eles estão sendo ensinados como eu ensinei os meus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa visão. Nos orgulhamos disso, nos sentimos honrados por isso. Não me envergonho da fé. Mas alguns pais parece que se envergonham, têm medo de dizer, não vai participar disso. Não, eu tenho orgulho da fé que pratico, que ensino, porque eu sei que ela nos conduz ao céu. Bispa, isso não tem nada demais. Tem sim. Tem sim.
Dependendo do que você está participando, há um espírito naquilo. Tem sim. Tem sim, porque a gente lida com isso. No interior nós tivemos um caso, na cidade de Mirassol, uma menina que foi participar de uma festa de Halloween, chegou em casa, ficou possessa, lá vai os pais desesperados ligar para o pastor ir lá acudir. A coisa mais horrorosa que você possa imaginar. A menina de 8 anos. Possessa. Fazendo as coisas mais horrorosas. Até o pastor ficou com medo. Coisas horríveis. Então assim, a gente que lida sabe muito bem o que está acontecendo por aí. E cabe cada um de nós. Olha, eu vou dizer uma coisa. A minha linha da palavra não era essa. Falar desse assunto. E se eu pendi, eu não tinha. Eu ia pincelar e passar porque eu não tinha. Se você ouvir a reunião que eu dei para as lideranças à tarde, não tem a ver com essa aqui agora. Então isso significa que o Espírito Santo está falando com gente omissa em relação aos seus lares. Põe sua casa em ordem. Organiza a tua casa. Não deixa a coisa correr solta. Põe limite na sua casa. Organiza a sua casa. Cerca a sua casa. Não faça vista grossa. Não compactue com coisas que você não pode compactuar. Não apoie. Não passe a mão na cabeça de filho quando ele está errado. Você está ensinando errado. Se você viu que tem mentira, não deixe isso passar. Não seja negligente com sua família. Não siga o padrão mundano, as ideias mundanas, os conselhos mundanos. Porque se você for buscar orientação no mundo com os especialistas mundanos, eles vão te dar a visão mundana. Você tem que estar debaixo do padrão bíblico. E você pode não gostar, pode achar que é demais, não vai mudar nada. Você nunca vai poder alegar ignorância que Deus não tentou te salvar, que Deus não te avisou, não te alertou, não lutou para arrancar a venda, as escamas, para iluminar você, para direcionar você. Porque às vezes quando nós estamos orientando, alguns acham, é muito, não precisa disso. O tempo passa, eles voltam, muitos casos voltam, para dizer exatamente isso. Naquele momento eu endureci, eu não aceitei. Hoje eu estou sofrendo duras penas por isso. A Bíblia diz em Efésios 4, 22 e 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Então, olha aqui, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês, a nossa, minha, sua, nossa, maneira de viver, de conduzir a vida, de conduzir família, tudo aquilo, de criar filho, de lidar com negócios, sabe, trapacear em negócios, fazer vista grossa porque não pode fazer, jogar para debaixo do tapete que não pode. Sabe aquela sua maneira velha, aquela sua velha, antiga maneira de viver? Sabe quando você mentia, enganava, fazia, sabe, ignorava os fatos? Você foi ensinado a despir. Então aí você pensa na roupa. Tirar a roupa do velho homem. Sabe aquele velho homem que mentia, enganava, era omisso, conivente.
inerte, passivo, acomodado diante das coisas. Consentia o que não podia consentir. Nos negócios, na família, na vida. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Porque enquanto você estiver vestido do velho homem, você vai se corromper com desejos enganosos. Tudo engano, desejos que são enganosos. Sua carne quer, sua carne quer, sua carne quer. Tudo um grande engano para te afundar. A serem renovados. Onde? No modo de pensar. Se você estiver na igreja, pensando igual você sempre pensou, tendo a mesma visão de vida que você sempre teve, você nunca vai conseguir, aqui ó, e a revestir-se do novo. Você não vai conseguir. Você tem que tirar o velho para o novo entrar. Criado. Porque esse novo homem foi criado para ser semelhante a Deus, como o primeiro Adão, que falhou. Semelhante a Deus em quê? Em justiça. Justiça significa o cumprimento do que está aqui, ó. Ser justo, íntegro. Em santidade, nós fomos chamados para vivermos em santidade, ensinar. E o Senhor nos orienta a ensinarmos os nossos a viverem em santidade. Nossa casa ser uma casa santa. Nosso comportamento santo. Nosso estilo de vida santo. Proveniente do que? Da verdade. Tudo tem que prover da verdade. Provém da verdade. Vem da verdade. Se não é verdade, não é verdade, não é para mim. É dentro da verdade, é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. O que é verdade? O que eu estou fazendo é verdade. Eu estou na verdade, eu estou caminhando na verdade. Eu comecei lendo isso aqui para você, ó. Vamos juntos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vamos lá. Nos quais costumavam viver. Lembra como a gente costumava viver? Lembra qual era o nosso estilo de vida? Como é que a gente vivia? Lembra? Quando seguiam, vamos juntos, quando seguiam a presente ordem, nós então seguíamos a presente ordem deste mundo. Vamos lá, e o príncipe do poder do ar. Vamos forte, Espírito, que agora é o mesmo, fala é o mesmo, está atuando nos que vivem na desobediência. Então, antes nós estávamos debaixo desse poder, desse domínio, desse espírito, que agora muitos vivem, continuam, os que são chamados os filhos da desobediência. Queridos, sexo fora do casamento é pecado. Adultério é pecado. Mentira é pecado. Ser conivente com coisas que você sabe que são ilícitas é pecado. Compactuar, avalizar. A Bíblia fala em Apocalipse de uma igreja, falou com um anjo da igreja que o Senhor tinha contra ele, que ele tolerava, tolerava. Jezabel. Jezabel era o espírito, não é a Jezabel do Acabe, mas o espírito dela. Que levava o povo para a imoralidade. O fato de você tolerar.
tolerar. No entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, ainda diz que é de Deus, que é usada por Deus, com os seus ensinos, ela induz os meus céus à imoralidade e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Você está tolerando um negócio que você não podia tolerar. Às vezes nós estamos tolerando coisas que a palavra de Deus está dizendo, você não pode tolerar isso. Cadê a sua nova natureza? A natureza de Cristo, um nascido de novo, que vive em novidade de vida. Aquilo que você fazia antes, você agora não faz, você não pode nem suportar, imaginar, você tem nojo, a Bíblia diz, você passa a ter nojo, está escrito assim, nojo do pecado. Você não concebe a ideia de voltar a fazer aquilo e viver naquele mundo. Quando você se sente confortável com o pecado, tem algo muito errado, porque o nascido de novo, aquele que tem a natureza de Cristo, não se sente confortável com o pecado. Quando Jesus entrou no templo e viu aquele monte de mercadores e aquela bagunça toda, ele não tolerou aquilo, ele botou tudo para correr. Ele não tolerou. Outra coisa que o Senhor não tolerou foi a hipocrisia, o engano, a falsidade. Ele não tolerou. Então nós não podemos tolerar como nascidos de novo. Nós temos a natureza de Cristo, uma nova natureza. Nós não podemos tolerar o que Cristo não tolera, o que Deus não tolera. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Anteriormente, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, fala junto comigo, éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas quando você passou a ter a natureza de Cristo, você não é mais merecedor da ira. Mas quem está nesse mundo, guiado por esse mundo, é merecedor da ira. Isso significa que se torna filhos da desobediência, filhos da ira. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos a natureza de Cristo. Para pensar como Cristo, andar como Cristo, ser uma cópia de Cristo, uma réplica de Cristo, andar nas pisadas de Cristo, viver como Cristo, influenciar como Cristo, contagiar como Cristo. De glória em glória, é uma caminhada progressiva, cada vez mais parecidos com Cristo. Cada vez mais como embaixadores de Cristo, cada vez mais semelhantes a Cristo. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no seu coração. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Converse com Ele. Coloque a sua vida nas mãos dEle. O que você recebeu? Como recebeu? Onde precisa mexer? Um modelo mental, um padrão de pensamento, vai levar a um estilo de vida, a um modelo de comportamento, vai modelar o comportamento, e que vai dar liberdade para uma atuação espiritual. E é muito triste imaginar que uma pessoa pode estar dentro da igreja, andando com o Senhor, e sendo totalmente dirigido pelo mal e não pelo Espírito Santo. Sabe, nós temos que ter uma sinceridade diante de Deus para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda.
Eu preciso de ajuda para criar minha família. Eu preciso de ajuda para criar meus filhos. Eu preciso de ajuda para conduzir minha casa. Eu preciso de ajuda para organizar minha vida. Senhor, eu preciso de ajuda. A forma que eu estou vivendo, eu não estou conseguindo mexer. Eu preciso de ajuda para mexer nisso. Eu preciso de ajuda do Senhor para agir nessa área. Senhor, eu quero me parecer com o Senhor, eu quero andar como o Senhor andou, eu quero ter a sua cara, eu quero ter o seu espírito. Senhor, eu não quero viver como uma pessoa que não te representa, que não tem a sua imagem. Eu não quero me parecer mais com o primeiro Adão. Eu tenho que me parecer com o Senhor. Eu não quero nada da minha velha natureza. Eu quero tudo dessa nova natureza. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Vem, Espírito Santo. Toma a minha vida. É você. Você tem que chegar em Deus e contar o que está acontecendo. Porque eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez você não está tendo força para largar esse vício, para largar a pornografia. Você não está tendo força para dizer não para um negócio ilícito. Você não está tendo força para dizer não para a imoralidade. Sua casa está desgovernada, está uma bagunça. E o Senhor não quer você assim, porque Ele sabe que dessa maneira você não vai longe, você não vai construir uma vida poderosa. Então o que você tem que chegar é dizer: Deus me ajuda. Me ajuda a ser essa autoridade como pai, como mãe. Me ajuda a botar minha casa em ordem. Me ajuda. Se você está num relacionamento ilícito, você tem que parar de ficar aí pesando. Ah, isso é difícil, aquilo é difícil. Não, você tem que parar e dizer: Senhor, me ajuda. Eu preciso sair disso. Eu tenho várias histórias assim, mas vou contar uma. De uma moça que tinha um relacionamento com um homem casado. E ela era apaixonada por esse homem. Mas a palavra, ela entrava em pânico. Ela tinha vontade de buscar Deus, ela queria Deus. Mas ela morria de medo de perder. E muitas vezes ela fugia das reuniões com medo de ouvir a palavra. Mas chegou um ponto que ela não aguentava mais. E ela não conseguia fazer a oração de dizer: Deus, me ajuda a me livrar disso. Até que num dia a palavra veio e ela fez essa oração: Senhor, me ajuda, porque de mim mesma eu não consigo. E ela disse que ela foi se desligando e Deus deu uma força para ela e ela tomou a decisão e rompeu com aquilo. E ainda disse para ele, porque ela disse que o Espírito Santo falou com ela: fala para esse homem voltar para a família dele e ser um bom pai de família. Faça a coisa certa, que eu restauro a sua vida por completo. Então assim, não adianta você lutar com uma coisa errada. Uma hora ela vai estourar. Muitas vezes eu vejo Deus lutando para trabalhar em oculto, para que Ele não tenha que trazer nada a público. Em nome de Jesus. Nós temos que ter a coragem de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais esse vício na minha vida. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais esse domínio demoníaco sobre mim. Eu não quero mais nada da velha natureza. Fala com o Senhor. Eu não preciso dessa droga. Chega de drogas na minha vida. Seja lá qual for. Permissivas, não permissivas, de farmácia. Chega. De cair no mesmo buraco. Chega. Eu não quero isso mais. Eu não quero uma vida de engano. Eu não quero mentira. Eu não quero engano. Eu não quero isso mais para mim. Eu quero sair daqui para viver como nova criatura, a nova natureza, essa nova natureza. Usa uma reunião como essa
para se jogar aos pés do Senhor, se quebrantar e dizer: eu quero a natureza de Cristo na minha vida. O nosso problema é um problema de natureza. O problema sempre foi a natureza do homem. Eu quero, Senhor, uma nova mentalidade, um novo coração, um espírito renovado. Eu quero o temor do Senhor tomando conta da minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude a sair de tudo isso. Eu quero colocar um ponto final nessa velha natureza, nesse velho comportamento. Eu saio daqui decidida a viver como uma nova criatura. Enche, Jesus. Enche, Senhor. O meu viver é transformado. Aleluia. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Eu venço o pecado. Já foi nos dado poder para vencer o pecado. O pecado não tem poder sobre você, a não ser se você der permissão a ele. O pecado foi vencido naquela cruz. Você tem poder em Cristo para não ser um escravo submisso do mal. Você é livre. E você tem que dizer isso: Senhor, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre do pecado, da maldição. Eu sou livre. E esse mal não tem poder sobre mim. E eu saio daqui decidida a viver como essa nova criatura, um nascido de novo, aquele que tem uma nova natureza. Eu tenho uma natureza santificada. Vai dizendo isso: a minha natureza é santificada, a minha natureza é purificada, a minha natureza foi limpa com o sangue de Jesus. Eu tenho a natureza de Cristo em mim. Uma natureza livre de pecado. E o pecado não tem mais poder sobre mim. Minha mente é santa, meus olhos são santos, meus ouvidos são santos, meu coração é santo, minhas mãos são santas, meus pés são santos, minha boca é santa, minha vida é santa. Eu sou santo em Jesus Cristo. Fala! Coragem! Eu tenho a natureza de Cristo. 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 Eu tenho uma nova natureza. Eu tenho uma nova natureza. Eu fui limpo. Eu determino um povo liberto de uma mentalidade corrompida e sentimentos e pensamentos corrompidos, o interior corrompido. Eu determino essa pessoa livre de vícios, de imoralidade, de todo domínio demoníaco, livre de todo domínio da velha natureza. Um povo livre, restaurado, perdoado, sem culpa, sem condenação, sem peso. Que a partir de hoje, o mal não tenha mais poder sobre essa pessoa. Que ela saia daqui livre, completamente restaurada, cheia do teu Espírito Santo. Cheia do teu Espírito Santo. Lembre-se disso. Não é quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito tem de você. Não é quanto você tem do Espírito, mas quanto o Espírito tem de você. Quanto o Espírito Santo tem de você. Vamos! Quanto o Espírito Santo tem de você. Que Ele tome a sua vida. Que Ele tome o teu espírito. Que Ele te tome por completo. Vem e diga isso: Espírito Santo, tome a minha vida, toma a minha mente, toma meu coração, me toma por completo. Porque eu saio daqui para viver como uma nova criatura, uma pessoa completamente restaurada, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que resplandece a tua luz por aí. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Você sai daqui cheio do Espírito Santo.
E cada vez mais vai ser tomado por Ele, com uma nova natureza, para viver como você foi chamado e criado para viver, como Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.